Atividade no inferno. À nossa frente, eu podia ver uma luz fraca e amarelada. Jesus e eu havíamos saído do túnel do medo e agora estávamos no lugar mais acima, porém sujo, divisando o ventre do inferno. Até onde a minha vista alcançava, podia enxergar muita atividade naquele lugar. Paramos e Jesus me falou que iria me conduzir pelas entranhas do inferno e me revelar muitas coisas. Pediu que o seguisse e então continuamos a caminhar. Há muitas coisas terríveis à nossa frente. Elas não são frutos da imaginação de alguém. São reais. Vá e relate que os poderes demoníacos são reais. Diga ao mundo que Satanás é real e que os poderes das trevas são reais. Mas diga que não é preciso cair em desespero, porque está escrito no segundo livro das Crônicas 7:14. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se arrepender e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e irei curar a sua terra. Tão certo quanto o céu é real, o inferno também é real. Deus quer que você esteja a par do inferno e Ele quer salvá-lo desse lugar. Deus quer que você saiba que existe uma saída, existe um caminho, e este caminho é Jesus Cristo, o Salvador da sua alma. Lembre-se, só aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro serão salvos. Você que me escuta agora, tenha a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Chegamos à primeira atividade no ventre do inferno. Era à direita de onde nós entramos, sobre uma pequena colina, num canto escuro. Lembrei-me das palavras do Senhor, quando Ele me disse que às vezes iria parecer que Ele me abandonou, mas que não seria assim. Lembre-se de que eu tenho todo o poder no céu e na terra. Algumas vezes os espíritos malignos e as almas perdidas não vão nos ver nem saberão que estamos aqui. Não tema. O que você está para ver é real. Estas coisas estão acontecendo exatamente agora e continuarão a acontecer, até que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo. À nossa frente, eu podia ouvir as vozes e os gritos de uma alma atormentada. Eram os gritos de um homem. Subimos uma pequena colina e olhamos de lá. Uma luz alumiava o lugar. Ouça, o que você vai ver e ouvir é verdadeiro. E você, ministro do Evangelho, preste muita atenção, porque estas declarações são fiéis e verdadeiras. Acordem, evangelistas, pregadores e mestres da minha palavra, todos os que foram chamados para pregar o meu Evangelho. Se estiverem em pecado, se arrependam, ou perecerão da mesma forma. Subimos cerca de 5 metros acima daquela atividade. Vultos pequenos, vestidos de preto, caminhavam ao redor de um objeto parecido com uma caixa. Olhando mais de perto, percebi que era um caixão e que os vultos ao redor eram demônios. Era um caixão real e 12 demônios marchavam em volta dele. Eles cantavam e riam. Cada um segurava uma lança afiada e a enfiavam no caixão por pequenos orifícios enfileirados do lado de fora. Havia uma sensação de muito medo no ar e eu tremia com o que via diante de mim. Jesus me disse haver muitos tipos diferentes de sofrimentos para aquelas almas. Havia um castigo bem maior para aqueles que pregaram o Evangelho e depois voltaram ao pecado, ou para aqueles que não obedeceram o chamado de Deus para as suas vidas.
Um grito horrível encheu o meu coração de aflição. Não há esperança! Não há esperança! O grito desesperado vinha do caixão. Era uma lamúria interminável de remorso. Aquilo era horrível. Jesus pediu que eu me aproximasse. Ele então se dirigiu ao caixão e olhou para dentro. Eu o segui e fiz o mesmo. Parecia que os espíritos malignos não podiam nos ver. Havia uma névoa suja e acinzentada que permeava o caixão por dentro. Era a pobre alma de um homem sendo espetada pelas lanças empunhadas pelos demônios. Jamais esquecerei o sofrimento daquela alma. Supliquei a Jesus que o tirasse dali. O tormento da sua alma era uma visão horrível. Eu puxei Jesus pela mão e implorei que libertasse o homem daquele caixão. Jesus apenas pediu que eu me acalmasse, me aquietasse. Quando o Senhor falou, o homem nos viu e implorou pela misericórdia de Jesus. Foi então que viu uma poça de sangue. Havia uma alma diante dos meus olhos. Dentro da alma havia um coração humano e o sangue jorrava dele. Os golpes das lanças estavam literalmente dilacerando seu coração. O Senhor me explicou que aquele homem era atormentado dia e noite. Ele tinha sido colocado ali por Satanás e o próprio o atormentava. O homem implorava que o tirasse dali, prometendo que a partir de agora pregaria o evangelho verdadeiro e falaria sobre o pecado e sobre o inferno. Jesus me explicou que aquele homem tinha sido um pregador da palavra de Deus. Durante algum tempo, o serviu com todo o coração e salvou muitas pessoas. Alguns dos seus convertidos o servem até hoje, mesmo depois de muitos anos. Mas as paixões da carne e a falsidade das riquezas o desviaram e ele deixou Satanás controlá-lo. A sua igreja era grande, ele possuía um belo carro e uma boa renda. Mas começou a roubar a igreja, começou a ensinar mentiras. Jesus me contou que enviou seus mensageiros para pedir que ele se arrependesse e pregasse a verdade como revelada na Bíblia. Mas antes de morrer, aquele homem se atreveu a dizer que o batismo do Espírito Santo era uma mentira e que aqueles que alegavam ter recebido o Espírito Santo eram hipócritas. E também disse que até mesmo um bêbado poderia ir para o céu sem precisar se arrepender. Disse ainda que Deus não manda ninguém para o inferno, que Deus é bom demais para fazer isso. Fez com que muitas pessoas boas deixassem de obter a graça do Senhor. Chegou até mesmo a afirmar que não precisava dele, porque ele mesmo era como um Deus. E como se não bastasse, realizou seminários ensinando esta falsa doutrina. Pisou na santa palavra do Senhor, mas mesmo assim, o Senhor continuou a amá-lo. É melhor nunca me haver conhecido do que me conhecer e me dar as costas, deixando de servir a mim. Este homem não me ouviu. Quando eu o chamei, ele não me ouviu. Amou a vida fácil. Eu o chamei por diversas vezes ao arrependimento. Contudo, ele não voltou para mim. Então morreu e veio direto para cá. Agora, Satanás o atormenta por um dia ter pregado a minha palavra e salvado almas para o meu reino. Este é o seu castigo. Se ao menos aquele homem o tivesse escutado, Senhor. Se ao menos ele tivesse se importado com a sua alma e as almas dos outros. Olhei para os demônios que continuavam a andar ao redor do caixão. O coração daquele homem batia e o sangue jorrava dele. Eu jamais esquecerei os seus gritos de dor e sofrimento. Jesus olhou para o homem no caixão e afirmou que o sangue de muitas almas perdidas estava nas mãos daquele homem e que muitas delas estavam sendo atormentadas ali, naquele exato momento.
Eu e Jesus continuamos a caminhar, e os nossos corações estavam partidos. Ao sairmos, vi um outro grupo de demônios se dirigindo ao caixão. Tinham cerca de 1 metro de altura e vestiam roupas pretas com capuzes pretos. Estavam se revezando no tormento àquela alma. Vinham substituir os que lá se encontravam. Fiquei pensando em como nosso orgulho às vezes nos impede de reconhecer nossos erros e pedir perdão. Nós não nos arrependemos e sequer pensamos em nos humilhar. Sempre agimos como se fôssemos os donos da verdade. Mas me escute, o inferno é real. Por favor, não vá para aquele lugar. Jesus e eu continuamos a andar e chegamos a uma pequena clareira.